Olá, esse é o vídeo de encerramento dessa série sobre o fluxo imanente, automaestria, o alvo final. Vou fazer uma proposta de como se tornar apto a vivenciar o fluxo de forma estendida continuamente em todas as áreas da vida. Esse conteúdo de hoje sintetiza tudo o que eu falei nessa série de vídeos aqui. Vamos começar respondendo a pergunta: o que é preciso para se ser apto a experienciar o fluxo, a se vivenciar a experiência autotélica? Uma coisa, estabelecer metas. 2, emergir na atividade em questão. 3, prestar atenção cuidadosa ao que está acontecendo. E 4, apreciar a experiência imediata. Vou falar sobre um de cada vez. Estabelecer metas. Para a gente ser capaz de experimentar o fluxo, a gente precisa ter metas claras pelas quais lutar. Uma pessoa com um eu autotélico aprende a fazer escolhas variando de compromissos vitalícios, como casar ou estabelecer um período de férias, até decisões triviais como o que fazer no fim de semana ou como gastar o tempo na salinha de espera do consultório do dentista. Claro, sem muito alarde e o mínimo de pânico ali para o dentista. Selecionar uma meta é relacionado ao reconhecimento de desafios. Se eu decido aprender tênis, sucede que eu vá ter de aprender a sacar, a usar o meu backhand, meu forehand, voleio, slash, topspin. Tudo isso, além de ter que desenvolver a minha resistência e os meus reflexos. Posso pensar dessa maneira, ou essa sequência casual pode ser revertida. Devido a ter gostado então de acertar a bola sobre a rede, eu posso desenvolver, a meta de aprender como jogar tênis. Em qualquer caso, metas e desafios implicam um no outro. Além disso, para desenvolver habilidades é preciso se prestar atenção aos resultados das próprias ações, ou seja, monitorar o feedback. Para se tornar um bom operador de resort, por exemplo, eu preciso interpretar com precisão o que os banqueiros podem vir a mim emprestar dinheiro, pensam, os banqueiros que podem vir emprestar dinheiro pensam sobre o meu plano de negócios. Eu preciso saber que características da operação são atrativas aos clientes e quais eles desaprovam. Sem atenção constante a feedback, eu em breve me tornaria desconectado do sistema de ação e deixaria de desenvolver habilidades e me tornaria menos efetivo. Lembra do último vídeo? Sistema de ação que você desenvolveu? Uma das diferenças básicas entre uma pessoa com um eu autotélico e uma sem isso é que a primeira sabe que é ela quem escolhe quaisquer metas que ela está perseguindo. O que ela faz não é aleatório, tampouco é resultado de forças determinantes exteriores. Esse fato resulta de dois resultados aparentemente opostos. Por um lado, tendo um sentimento de posse das próprias decisões, a pessoa é mais fortemente dedicada às suas metas. Suas ações são confiáveis e internamente controladas. Por outro lado, sabendo que elas lhe pertencem, essa pessoa pode mais facilmente modificar as suas metas sempre que as razões para preservá-las não fizerem mais sentido para ela. A esse respeito, o comportamento de uma pessoa autotélica é tanto mais consistente quanto mais flexível. Já ouviu falar no termo resiliência como atributo pessoal? Então, assim que as metas e desafios definirem um sistema de ação, eles em retorno sugerem as habilidades necessárias para operar dentro desse sistema. Se eu decidir me demitir do meu emprego como operador de resort, sucede que eu devo aprender sobre gestão hoteleira, finanças, localizações comerciais, etc. É claro, a sequência pode começar na ordem reversa também. Eu percebo que as minhas habilidades, minha habilidade de serem pode me levar ao desenvolvimento de uma meta particular que construa sobre essas forças. Eu posso decidir me tornar um operador de resort, então, porque eu me vejo como tendo as qualificações certas para tal. A pergunta é, o que é preciso para ser apto a experimentar o fluxo, então? Vamos lá. Essa é a pergunta que a gente está respondendo. A primeira coisa que eu falei aqui foi sobre ser preciso estabelecer metas. O que eu vou falar agora é sobre eu precisar imergir na atividade em questão. Tá certo? É o segundo tópico. Então, após escolher um sistema de ação, uma pessoa com uma personalidade autotélica cresce profundamente envolvida com o que quer que ela esteja fazendo. Seja pilotando um avião sem parar, dando a volta no mundo, ou lavando os pratos após o jantar.
Ela investe atenção na tarefa que ela tem ali à mão. Para agir com tamanha eficácia, é preciso aprender a equilibrar as oportunidades para ação com habilidades que já se possui. Algumas pessoas começam com expectativas não realistas, tais como tentar salvar o mundo ou se tornarem milionárias antes dos 20 anos. Quando as esperanças delas são frustradas, muitas desanimam e os seus egos definham pela perda de energia psíquica despendida nessas tentativas infrutíferas. No outro extremo, muitas pessoas estagnam porque elas não confiam no próprio potencial. Elas escolhem a segurança de metas triviais e travam o crescimento da complexidade no nível mais baixo disponível. Para atingir envolvimento com o sistema de ação, é preciso encontrar uma malha relativamente próxima entre as demandas do ambiente e a própria capacidade de agir. Isso você vê em muitos vídeos aí sobre fluxo mais rasos aí que estão por aí pela internet. Por exemplo, suponha que uma pessoa entre em um quarto cheio de outras pessoas e decida se juntar à festa. Isso é, ela tem que se apresentar para o máximo número de pessoas possíveis enquanto ela se diverte. Se a pessoa não tem um eu autotélico, ela pode ser incapaz de começar uma interação por si mesma e se retirar para um canto, esperando que alguém anote, ou ela pode tentar ser escandalosa ou bajuladora, repelindo os outros com um comportamento ou com uma afabilidade superficial ou inapropriada. Nenhuma dessas estratégias teria sucesso ou seria passível de prover diversão para essa pessoa. Ia ser um sofrido esse momento. Uma pessoa com eu autotélico, ao contrário, ao entrar num salão, ela desvia sua atenção de si mesma para a festa, ou seja, para o sistema de ação a que ela deseja se unir. Ela observaria os convidados, tentaria especular quais deles pudessem ter interesses em comum com ela, e temperamento compatível também. Então ela começaria a conversar com aquelas pessoas sobre tópicos que ela suspeita que vão ser mutuamente agradáveis. Se o feedback for negativo, se a conversa passasse a entediante ou acima do nível da cabeça da pessoa do parceiro que está ali, ela tenta um tópico diferente ou um parceiro diferente, sem problema. Apenas quando as ações de uma pessoa estão apropriadamente calibradas com as oportunidades do sistema de ação, que ela se torna verdadeiramente envolvida com a situação. Envolvimento é grandemente facilitado pela habilidade de concentração. Pessoas que sofrem desordens atencionais, que não conseguem evitar que as suas mentes vagueiem, sempre que se sentem deixadas de fora do fluxo da vida. Elas estão à mercê de qualquer pequeno estímulo que pisque por perto. Ser distraído contra a própria vontade é o sinal mais claro que não se está no controle. Ainda assim, é inacreditável quão pouco esforço a maioria das pessoas faz para melhorar o controle da sua atenção. Se ler um livro parece muito difícil, ao invés de afiar as nossas concentrações, a gente tende a deixar isso de lado, no lugar disso ligar a TV. O que não apenas requer atenção mínima, mas de fato tende a difundir esse mínimo que ela requer com edições cortadas, interrupções comerciais e geralmente conteúdo frívolo. Então, o que é preciso para se ser apto a experienciar o fluxo? Essa é a pergunta que eu estou respondendo. Eu respondi primeiro sobre o que é preciso estabelecer metas, e agora eu acabei de falar sobre que é preciso emergir na atividade em questão. Agora, a terceiro tópico é eu preciso prestar atenção cuidadosa ao que está acontecendo. Sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá. Então, prestar atenção no que está acontecendo. Concentração leva ao envolvimento, o qual apenas pode ser mantido através de constantes inputs de atenção. Atletas são conscientes de que mesmo um lapso momentâneo pode significar uma derrota completa. Um campeão peso pesado pode ser nocauteado se ele não ver o uppercut do oponente dele vindo. O jogador de basquete ele vai perder a rede se ele permitir ser distraído pelo urro da torcida. As mesmas armadilhas ameaçam qualquer um que participe de um sistema complexo. Para ficar nesse, é preciso investir em energia psíquica. O pai que não escuta de perto do seu filho mina a interação. O advogado cuja atenção deslize pode perder o caso. E o cirurgião cuja mente vagueia pode perder o paciente.
Ter um eu autotélico implica na habilidade de sustentar o envolvimento. A autoconsciência, a qual é a mais comum fonte de distração, não é um problema para tal pessoa. Ao invés de se preocupar com como ela está indo ali na hora, com como ela se parece vista de fora, ela está legitimamente comprometida com as suas metas. Em alguns casos, é a profundidade do envolvimento que empurra a autoconsciência para fora da consciência. Essa autoconsciência tem outro conceito aqui, tá? Enquanto algumas vezes o oposto se dá, é a própria falta de autoconsciência que faz com que um envolvimento profundo seja possível. Os elementos da personalidade autotélica são relacionados um ao outro por ligações de causalidade mútua. Não importa onde se começa. Se escolhe metas primeiro, desenvolve-se habilidades, cultiva-se a habilidade de se concentrar ou livra-se da autoconsciência. Pode-se começar de qualquer lugar, pois uma vez que a experiência de fluxo estiver em movimento, os outros elementos vão ficar bem mais fáceis de serem obtidos. Uma pessoa que presta atenção a uma interação ao invés de se preocupar com o eu, ela obtém um resultado paradoxal. Ela não mais se sente um indivíduo separado. Ainda assim, o seu eu, o seu senso de eu, se torna mais forte. O indivíduo autotélico, ele cresce além dos limites da individualidade por investir energia psíquica em um sistema em que ele está incluído. Devido a essa união entre a pessoa e o sistema, o eu emerge num nível muito mais alto de complexidade. É por isso que é melhor ter amado e perdido do que jamais sequer ter amado. O eu de uma pessoa que considera tudo de uma perspectiva egocêntrica pode ser até mais seguro em certas circunstâncias, mas é certo que seja empobrecido em relação a outra pessoa que está disposta a se comprometer, de estar envolvida e de que está disposta a prestar atenção ao que está acontecendo pelo bem da interação, ao invés de puramente por interesse próprio. O próprio Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele conta que quando ele estava numa cerimônia celebrativa de inauguração da escultura ao ar livre lá do Pablo Picasso em Chicago, isso mesmo, ele por acaso estava parado junto a um advogado de causas civis que ele conhecia. Enquanto o discurso da inauguração se deu lá, ele notou um olhar de intensa concentração na cara do cara. E que os lábios do advogado estavam mexendo, sabe? Aí ele perguntou pro amigo jurista o que ele estava pensando, né? E o cara respondeu que estava tentando estimar quanto dinheiro a cidade ia ter que pagar em acordos judiciais envolvendo crianças que se machucariam escalando aquela escultura enorme. Aí a pergunta é, era o advogado sortudo porque ele podia transformar tudo em que vinha em problema profissional, né? De forma que suas habilidades podiam dominar e então viver em fluxo constante? Ou ele estaria privando a si mesmo da oportunidade de crescer ao prestar atenção apenas ao que lhe já era familiar, ignorando as dimensões estéticas, cívicas e sociais do evento? Aí a ideia do professor Mihaly é que talvez ambas as interpretações sejam acuradas. No longo prazo, entretanto, olhar para o mundo exclusivamente de uma pequena janela, que o próprio eu banca, é sempre limitante. Mesmo o mais respeitado físico, artista ou político se torna um entediante, oco, e cessa de aproveitar a vida, né? Deixa de aproveitar a vida se tudo em que ele se interessa é o seu limitado papel no universo. Certo? Eu falei estou falando do que é preciso para ser apto a experimentar o fluxo. Eu falei então no primeiro do que é preciso estabelecer metas. Falei que é preciso emergir na atividade em questão. Falei que é preciso prestar atenção cuidadosa agora ao que está acontecendo. E eu vou falar para o número 4, que eu preciso apreciar a experiência imediata. Então, aprendendo a apreciar a experiência imediata, né? O que eu vou falar sobre isso? O resultado de ter um eu autotélico, de aprender a estabelecer metas, de ser sensível ao feedback, de saber como se concentrar, de se envolver, é que se pode aproveitar a vida mesmo quando as circunstâncias objetivas são brutais e sórdidas. Estar no controle da mente significa que literalmente qualquer coisa que aconteça pode ser fonte de entretenimento. Sentir uma brisa em um dia de calor, ver uma nuvem refletida no vidro da janela de um arranha-céu desses, trabalhar numa negociação, assistir uma criança brincar com um cachorro, beber um copo d'água, tudo pode ser sentido como uma experiência profundamente satisfatória para enriquecer a própria vida. Alcançar esse controle, entretanto, requer determinação e disciplina.
Experiências ótimas não são resultado de uma abordagem de vida hedonista, comedora de lotos dessa daí. Uma atitude relaxada, laissez-faire, não é uma defesa suficiente contra o caos. Conforme o Dr. Mihai falou, Mihai Csikszentmihalyi, ele falou desde o início do seu livro Flow, para que a gente esteja apto a transformar eventos aleatórios em fluxo, a gente precisa desenvolver habilidades que ampliam capacidades, as quais fazem com que nós venhamos a nos tornar mais do que nós atualmente somos. O fluxo conduz indivíduos à criatividade e a conquistas extraordinárias. A necessidade de desenvolver habilidades cada vez mais refinadas para sustentar o entretenimento em agir é o que fica por trás da evolução da cultura. Isso motiva tanto os indivíduos quanto culturas a evoluírem em entidades mais complexas. As recompensas de criar ordem na experiência provêm a energia que propele a evolução. Elas pavimentam um caminho para aqueles nossos descendentes incipientemente imaginados que em breve vão assumir o nosso lugar. Porém, para transformar toda a existência em uma experiência de fluxo, não é suficiente aprender meramente como controlar, momento a momento, estado de consciência. É também necessário ter um contexto global de metas para que os eventos da vida cotidiana façam sentido. Se uma pessoa se move de uma atividade de fluxo para outra sem conectar a ordem, vai ser difícil no fim da vida olhar para trás, para os anos passados e encontrar significado no que aconteceu. Criar harmonia no que quer que se faça é a tarefa final que a teoria do fluxo apresenta àqueles que desejam obter experiência ótima. É uma tarefa que envolve transformar a vida inteira em uma única atividade de fluxo, com metas unificadas que provêm constante propósito. Aí, a ideia que eu te passo é que o significado da vida é significado, qualquer que seja, de onde quer que venha. Um propósito unificado é o que dá sentido à vida. Por isso eu tenho uma proposta. Vivamos a vida como se fosse de propósito. O segundo sentido da palavra significado, ele se refere à expressão da intencionalidade. Esse sentido é também apropriado à questão de como criar significado por transformar toda a vida em uma atividade de fluxo. Não é suficiente se encontrar propósito que unifique as próprias metas. É preciso também realizar e enfrentar os respectivos desafios delas. O propósito precisa resultar em esforços. Intenção precisa ser traduzida em ação. A gente pode denominar isso de determinação da busca dos próprios objetivos. O que conta não é tanto se a pessoa atinge o resultado pretendido na prática. Ao invés disso, o que importa é se o esforço foi despendido para alcançar o objetivo, ao invés de ser dispersado ou desperdiçado. Quando o matiz nativo da determinação é adoecido com o pálido elenco do pensamento. Hamlet observou. Empreendimentos de grande força e movimento perdem o nome da ação. Poucas coisas são mais tristes do que encontrar a pessoa que sabe exatamente o que devia fazer, porém ela não consegue reunir energia para fazer isso. Aquele que deseja, mas que não age, escreveu um cara chamado Blake, no seu vigor habitual, cria pestilência. A terceira e última maneira na qual a vida adquire significado é resultado dos dois passos anteriores. Quando uma meta importante é perseguida com determinação e todas as próprias variadas atividades que se encaixam em uma experiência de fluxo unificada, o resultado é que a harmonia é trazida à consciência. Alguém que conhece seus desejos e que trabalha com propósito para atingir esses desejos é uma pessoa cujos sentimentos, pensamentos e ações são congruentes uns com os outros. Portanto, uma pessoa que atingiu a harmonia interna. Nos anos 60, 1960, esse processo foi chamado colocar a cabeça no lugar. Mas em praticamente todos os outros períodos históricos, um conceito similar foi usado para descrever esse passo necessário para se viver uma boa vida. Alguém que está em harmonia, não importando o que faça, não importando o que esteja acontecendo com essa pessoa, sabe que a energia psíquica não está sendo desperdiçado em dúvida, arrependimento, culpa ou medo, mas está sempre proveitosamente empregada. Congruência interna, em última instância, conduz àquela força interior e serenidade que a gente admira tanto em pessoas que
que parecem ter entrado em acordo consigo mesmos. Propósito, resolução e harmonia dignificam a vida e dão a ela um significado para transformar essa vida em uma contínua experiência de fluxo. Quem quer que atinja esse estado jamais vai se sentir real falta de nada. Uma pessoa cuja consciência está tão ordenada, não precisa temer eventos inesperados, ou mesmo a morte. Cada momento vivido vai fazer sentido. E a maioria vai ser agradável. Essa certeza sua desejável. Então, qual é o caminho para atingir isso? O termo é automaestria. Um episódio estendido de fluxo. Um conjunto de experiências focado, concentrado, internamente coerente, logicamente ordenado, o qual, devido à sua ordem interna, foi sentido como significativo e agradável. Eu espero que essa série tenha contribuído com você, te ajudado a olhar para a sua vida com uma nova perspectiva, com mais esperança, mais entusiasmo e determinação. Continua acompanhando o canal e fica atento. Tem muito mais por vir. Força e honra.